objetivo nesse pequeno vídeo é te mostrar quais são os 3 maiores erros na hora da gente montar ali a nossa lista dos sonhos, né? E embora eu vou focar aqui nesse vídeo na vida amorosa, é para te ajudar, que é a minha especialidade, você pode aplicar esse conceito aqui do que eu vou explicar em qualquer área da sua vida, naquilo que você deseja realizar em 2026. Eu não sei como você fica quando chega aqui essa época de final de ano. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 28 de dezembro de 2025. Mas se você, quando chega esse período, você se sente cansada, desanimada, porque parece que a sua vida não andou, né? Você está cansada ali realmente de ver que os seus desejos, sonhos nunca se realizam, eu te entendo perfeitamente. Afinal, eu fiquei 34 anos sem ter uma vida de realizações. Eu até era aquela pessoa considerada otimista, aquela pessoa que até demonstra ter uma certa esperança de que o próximo ano vai dar certo, mas a grande maioria dos meus anos eu não fiz uma lista de desejo, eu começava o ano sem clareza, e alguns eu até cheguei a fazer, tinha uma esperança, mas eu era muito genérica ali naquilo que eu desejava, então era óbvio que chegava no final do ano, nada daquilo que eu tinha listado tinha acontecido, né? Eu me lembro que eu chegava, toda vez que chegava ali o Natal e Ano Novo, eu tinha algo ali que eu acabei apelidando de deprê do final de ano. Então, eu não gostava desse período de festas, não via a hora de acabar logo, virar dia 24 para o dia 25, virar dia 31 para o dia 1º e eu começar para ver se o ano começava logo e ver se esse ia ser melhor, sabe? Eu era bem esse nível de consciência, esse tipo de otimismo que eu tinha. Só que quando chegou em 2017, eu tomei uma decisão realmente que eu precisava buscar alguma coisa. Então, em novembro, eu fui buscar ali um curso, né, uma imersão de 2 dias, no final de semana, em outra cidade ali. E ali eu comecei a entender algumas coisas, aprender a me alinhar ali com os meus sonhos, com as minhas metas, né? Então, eu falo que eu levei 34 anos para aprender o que eu quero aqui, em alguns minutos, trazer para você, resumir aqui para você como que eu realmente consegui sair dessa pessoa que ficou 34 anos sem realizações, pessimista, que começava o ano de qualquer jeito, com uma pessoa que até o final desse vídeo você vai ver o que eu já fui capaz de realizar, de conseguir aí, que parece magia, parece algo incrível, né, que alguém possa ter conseguido isso. Mas como eu me tornei, né, o que foi que eu fiz entre esse espaço de tempo para que eu pudesse me tornar essa pessoa. Então, como eu fiquei 9 anos solteira e eu consegui, né, me casar, hoje faz 1 ano aí, já que eu completei 1 ano que eu estou casada, hoje eu vim aqui compartilhar como você também pode mudar a sua vida aí amorosa, aplicando esses exercícios que eu vou passar aqui também. Então, já pegue aí um caderno, seu lápis, a sua caneta, para que você possa já anotar e fazendo junto comigo aqui o exercício, combinado? Então, vamos lá. O primeiro, então, dos 3 erros que eu vou passar aqui, que a maioria das pessoas cometem quando elas vão ali montar a sua lista de desejos, nesse caso a lista ali é voltada para a vida amorosa. O primeiro erro de todos, que para mim esse é o principal mesmo, por isso que eu coloquei ele como prioridade aqui na lista, é falta de clareza, ou seja, não saber o que quer. Você diz que quer ter um relacionamento no próximo ano, mas você nem sabe exatamente como é esse relacionamento. O que você realmente espera desse relacionamento? Como é viver esse relacionamento? O que você quer sentir? Que tipo de namorado você quer para o próximo ano, já que você está solteira? Então, você começa ali com um negócio muito vago. Eu quero ter um relacionamento em 2026. Isso é muito vago. Relacionamento precisa de mais detalhes do que é esse relacionamento. Então, para quem não sabe qual é o tipo ideal de relacionamento, qualquer um que aparecer serve. Ou às vezes nem sequer vai aparecer, não é mesmo?
Então, esse é o primeiro erro, falta de clareza. E depois a gente vai aqui explicar melhor como ter essa clareza, então. Segundo erro que eu vejo que as pessoas cometem, eu cometia muito, isso aqui também é muito importante, é um complemento do primeiro erro. Você não ser específica no que você deseja. As pessoas são muito genéricas na hora de montar a lista dos sonhos. Para 2026 eu quero ter um relacionamento, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de profissão, eu quero emagrecer, mas é tudo genérico. Eu quero mudar para onde? Eu quero receber quanto? Eu quero emagrecer quantos quilos? Eu quero ter um homem, um relacionamento de que jeito? Como é essa pessoa? Percebe que é uma lista muito genérica? E aí, se você não tem clareza, tanto faz o que vai aparecer na sua vida ou nem vai aparecer, como eu falei. Então, esse é o segundo erro. Quero ter um relacionamento. E aí eu te pergunto, como é esse homem? Suas características físicas, emocionais, comportamentais. Quais são os valores desse homem? Sabe? Quais são os valores que são importantes para você e que esse homem precisa ter também? Do que ele gosta? Como ele é mesmo de característica física? Você gosta de homem mais alto? Você gosta de moreno? Você gosta de loiro? Como é esse homem? Então, tem até aqui uns exemplos, né? Por exemplo, eu quero encontrar um homem bom em 2026. O que é um homem bom? Né? Então, o que é um homem bom para você? Defina um homem bom. Quais são as atitudes desse homem para ser considerado um homem bom? Qual que é a postura, os comportamentos que você considera que quando você olha para aquilo você fala, isso aqui são comportamentos, postura de uma pessoa boa. Eu considero realmente boas essas posturas, essa atitude, essa fala, esse jeito de ser. Porque concorda que o que é bom para mim é diferente do que é bom para você? E depois eu vou dar um exemplo aqui do que eu defini como um homem bom ali para mim. Tá? Então, o terceiro erro que eu anotei aqui é não ter atitudes alinhadas com o teu sonho. Não adianta você precisa ter ali pensamentos, palavras, comportamentos, ações alinhadas com aquilo que você deseja. Às vezes você fala que quer uma coisa, mas as fotos que você posta, os seus comportamentos, as suas falas estão completamente desalinhadas. Isso não cria ali uma atração, realmente. A gente não consegue criar aquilo que a gente quer porque está desalinhado. Você fala que quer uma coisa, mas você se comporta de forma diferente. Um exemplo aqui que eu marquei é falar que você quer ter um relacionamento, mas você continua amanhecendo na balada, você adora postar fotos com um copo de bebida, celebrando a sua solteirice. Você posta fotos ali no espelho com frases motivacionais dizendo o quanto você é bem resolvida por ser sozinha. Você nunca tem tempo para ninguém. Você adora dizer que gosta de ficar sozinha em casa, se você já não é, por exemplo, uma baladeira e não gosta de sair. Ou quando alguém pergunta se você está namorando, como você não sabe explicar porque a sua vida amorosa não consegue destravar, você acha mais fácil dizer que você não está namorando porque você não tem tempo agora, porque você está focada na sua vida profissional. Eu escutei tanto isso de mulheres quando eu perguntava, eu era desse jeito também. Não, agora eu estou focada em conquistar os meus sonhos, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento e não cabe um homem na minha vida. Como se, eu posso provar isso, como se a gente colocar uma pessoa na nossa vida, ela viesse para atrapalhar, então automaticamente você está dizendo para a vida que homens te atrapalham. Relacionamento te atrapalha nas suas metas, ao invés de uma boa pessoa me ajuda a conquistar as minhas metas ainda mais rápido, porque eu não estou sozinha, eu tenho o apoio de alguém. Então você começa a falar frases ali, você começa a agir, tem uma postura de alguém que não quer ter um relacionamento, concorda? Você está tendo uma postura totalmente oposta daquilo que você diz que deseja. Eu peguei esse livro aqui da
Lei da Atração, o segredo colocado em prática. E aí eu trouxe umas ideias aqui, porque ele fala assim, o livro, ele basicamente é dividido em três coisas que vão acontecer. Primeiro você pede, depois você acredita, e aí sim você recebe aquilo que você tanto deseja. Independente se você acredita em lei da atração ou não, entenda que a vida é assim. Nós precisamos pedir, isso é bíblico, inclusive. Se você acredita na lei da atração, acredite lá o que está escrito na Bíblia. Peça e receberá. Né? Se você acreditar que essa montanha, você pedir para uma montanha ela se jogar e você não duvidar, que eu acredite, assim vai acontecer. Receba. Então percebe que o peça, acredite e receba, o próprio Jesus disse isso em outras palavras. Então, escolha no que você acredita, mas o método é o mesmo. É assim que funciona. Nós precisamos pedir. O que eu estou te ensinando nesse vídeo é justamente você se alinhar a pedir do jeito certo. Porque até então eu estava fazendo uma lista que não estava pedindo do jeito correto. Tá? Eu vou ler aqui como ele explica no livro. Se você tiver, está na página 67. Olha só o que ele fala. O primeiro passo para fazer com que a lei da atração trabalhe em seu benefício é ter clareza a respeito do que você quer. O desafio, porém, é que a maioria das pessoas tem dificuldade em saber o que quer, mas todos identificam facilmente o que não querem. Na verdade, saber o que você não quer até é uma coisa boa. Olha que interessante. Ele fala que a gente tem muita facilidade, eu acho que você já percebeu isso também. Nós, como seres humanos, nós temos muita facilidade de focar no negativo. A gente enxerga, né? Às vezes é muito mais difícil você chegar numa pessoa e ensiná-la a pensar positivo, a ser uma pessoa que agradece mais, que olha as coisas pro lado positivo, do que você ter que chegar para uma pessoa e falar para ela, eu preciso te ensinar a ser negativa, a pensar negativa. Eu brinco, isso é um padrão de fábrica, nós já nascemos assim. Nós nascemos com facilidade de olhar para o negativo, de reclamar, tanto que as pessoas adoram, né, criticar. Quando acontece, alguém erra na internet, você pode ver que por que o vídeo espalha tão rápido, às vezes, quando você percebe um erro de alguém, porque nós temos facilidade de criticar, de compartilhar, de julgar aquilo que a gente não concorda, ver o que está errado. Então, isso ele disse que, de certa forma, para esse caso, é bom, porque ele vai nos ajudar a ter clareza. E eu vou te explicar por quê. Por exemplo, às vezes algumas pessoas falam assim, eu não quero que 2026 seja um ano tão difícil como 2025. Não quero um ano difícil como esse. Não quero mais problemas com dinheiro em 2026. Não quero ter tantos problemas de saúde como tive neste ano. Não quero atrair os mesmos homens que eu atraí em 2025. Percebe que você está usando a palavra não, o que eu não quero, o que eu não quero? E aí a gente precisa lembrar que a mente, ela filtra a palavra não. Não existe para ela. Se eu falar para você agora, não pense num Fusca azul, o Fusca azul vai brotar assim na sua cabeça, porque a mente não sabe o que é o comando não pensar no Fusca azul. Ela não sabe. Ela automaticamente filtra a palavra não e ela te traz a referência que é no seu banco de imagens ali. Você já viu alguma vez um Fusca? Você imagina ele de azul. Então, automaticamente ela cria essa imagem e ela não tem filtro nela. Então, quando você fala, não quero um ano difícil como foi esse, você está focando só na dificuldade, o que você acha que vai acontecer em 2026? É exatamente um ano difícil que você vai ter. Quando você fala que você não quer problemas de saúde, problemas com dinheiro, você está dando foco justamente para aquilo que você não quer. No momento em que você identifica algo em sua vida que parece ser uma oposição e passa um bom tempo se queixando disso, falando a respeito,
ou declarando que não quer isso, você está emitindo vibrações negativas, que é o que eu falei aqui. Você está dando foco, sentimento, pensamento naquilo que você não quer. Então, a clareza é focar no que você realmente quer de positivo. E aí ele fala assim, será que essa oposição pode nos ajudar? Ele fala assim, quando você identifica uma coisa que você não quer, você vai ter mais clareza daquilo que você quer. E aí ele ensina uma pergunta para fazer. Então, o que eu realmente quero? Se você está aí se queixando, eu não quero ter um ano que eu fique tão doente como esse ano. Então, o que você quer? Eu quero ter um ano que eu tenha mais saúde. Eu quero ter um ano que eu emagreça 5 quilos, pelo menos. Eu quero ter um ano que eu vou me exercitar mais. Sabe o que é diferente? O que você realmente quer é diferente daquilo que você foca, do que você não quer. Então, ele fala pra gente criar uma lista de oposições. Olha o que ele fala aqui. Janice tinha 34 anos e estava cansada e frustrada porque sempre se interessava pelo cara errado. Então ela se queixava ali dizendo que sempre atraía homens que não estavam disponíveis, que eram insensíveis e que raramente faziam ela como uma prioridade na vida deles. Então ela decidiu usar aqui esse método, né, para atrair o parceiro ideal. Ela começou então identificando ali o seu desejo e usou esse exercício para obter clareza através da oposição. Por exemplo, ela fala assim, ó, ela conseguiu fazer uma lista longa de oposições lembrando de um certo número de relacionamentos anteriores e pensando naquilo que ela não gostava, ou seja, o que era a oposição ali, né? Aquilo que ela de fato não queria para a vida dela. E aí eu lembrei, por exemplo, do meu caso. Pode ser que também você já tenha se relacionado muitas vezes. Você esteja agora aqui me ouvindo e você já teve várias tentativas de relacionamento. Todas foram frustradas. Você tem clareza daquilo que você não quer, que você tem um histórico. Prestar atenção nos relacionamentos anteriores e listar. Aquilo você vai começar por aí já o seu primeiro exercício. Quais são ali as atitudes, as posturas que eu não gostei? Eu já percebi que eu não gosto de um homem que haja dessa forma. E aí você vai começar por aí então. E aí ele até fala uma frase, né? Quando você observa a oposição, ela te ajuda a ver com mais clareza aquilo que você quer. Ela fez 2 listas, como você pode ver aqui. Tem 2 listas aqui. E aí, ela começou assim, no lado A. Coisas que eu não gosto. E aí sim, nesse momento, você está liberada para escrever aquilo que você não gosta, mas só por alguns momentos ali, porque você não vai focar nisso. Você apenas vai fazer a sua lista para te ajudar a ter clareza do que você quer. Liste quanto quiser. O exercício fala aqui que você pode fazer uma lista enorme, quanto mais, melhor. Depois que você fez, você vai escrever uma lista ali, lado B. Coisas de que eu gosto. Então, alguns exemplos que ela colocou aqui. O que eu não gosto num relacionamento? Um homem controlador, que não sabe ouvir, que não é carinhoso, que não liga para o que eu penso, que não é sociável, que não gosta de viajar, que fica me apressando, que toma decisões sem me constar, que não gosta de cinema ou sair para dançar. Isso já trouxe clareza para ela. Eu sei que eu não gosto desse tipo de relacionamento. E aí, quando você vai olhar para a sua lista da sua clareza, você vai fazer o quê? Escrever o oposto daquilo. Percebe como você olhar para o negativo te ajuda a ter clareza daquilo que você quer? Nesse sentido, está liberado você usar o não. Eu não quero, só para te ajudar a responder a pergunta, o que eu realmente quero, então, para 2026. Olha como ficou a lista dela. Então, ela escreveu que não queria um homem controlador. Então, o que ela colocou? Eu quero um homem flexível e equilibrado. Um homem que não sabe me ouvir. Ela colocou na lista A. Então, agora ela escreveu que é um ótimo ouvinte. E assim ela seguiu.
que é carinhoso e sensível, que pergunta o que eu acho e como eu me sinto em relação às coisas. Percebe como tem uma especificidade ali que ela está colocando? Ele pergunta o que eu acho e como eu me sinto. Não é simplesmente, ele pergunta para mim as coisas. Que coisas? Ele pergunta o que eu acho e como eu me sinto em relação a tudo que acontece. Que gosta de encontrar os meus amigos, que gosta de sair, fazer viagens curtas e longas, ela colocou. Que é paciente, deixa as coisas acontecerem no seu tempo. Que pede a minha opinião na hora de decidir as coisas. Que gosta de teatro, cinema, música ao vivo, se divertir, sair para dançar. Olha, sendo específico de novo. Percebe? Então, fazer esse exercício, para você que tem essa dificuldade no ponto 1 que eu coloquei, você pode aplicar esse exercício. Porque, de fato, ele nos ajuda muito. Talvez se eu te perguntasse agora de primeira, liste tudo o que você quer. Talvez não viria fácil na sua cabeça aqui um exemplo do que você quer, concorda? Mas na hora que você começa a listar o que você não quer, automaticamente você vai ter clareza, então, do que você quer. Fez sentido até aqui? Então, quanto maior for a sua lista daquilo que você não quer, quanto mais fácil ainda será você montar a sua lista do que você quer e ter clareza. E aí, a hora que você listar o que você quer, você coloca ali a frase bem específica, como eu falei ali no ponto número 2. E aí o que aconteceu, né? Eu fiz, estamos falando aqui de uma lista, né, de ter clareza. Para mim, a melhor forma de você ter clareza sobre o tipo de relacionamento que você quer para 2026, ou não sei em que ano você está vendo esse vídeo, mas o próximo ano aí que você deseja ter um relacionamento, é você fazer, não sei se você já ouviu falar, da famosa lista do homem ideal. Eu aprendi isso daí, eu não me lembro com quem a primeira vez, mas eu decidi aplicar de forma séria mesmo essa lista em 2022. Eu já estava ali completando 9 anos solteira, eu já tinha feito de tudo, e aí eu decidi de fato escrever a minha lista do homem dos sonhos, aplicando ali tudo que eu vou explicar aqui também. Então, o que eu fiz aqui na minha lista? Primeiro, eu coloquei uma data, essa lista eu fiz 3 de abril de 2022. Vá percebendo as datas das coisas, como elas foram acontecendo. Eu fiz, então, aqui, eu tenho esse documento, eu fiz no Word lá, 3 de abril de 2022, e eu escrevi bem assim, lembra que lá, agora há pouco, eu falei sobre o que é um homem bom para você? Eu tinha colocado bem essa frase assim, né? Lista de tudo que eu desejo em um homem bom. Então, eu fiz uma lista aqui imensa. Eu até contei aqui quantos itens tem. Eu tinha colocado 77 itens do que eu considerava ser um homem bom. Aqui englobava, né, tanto características físicas, como o comportamento, o que gosta, o que não gosta, os valores, o que eu gostaria de viver com ele, como seria o nosso relacionamento. Tudo isso estava aqui nessa lista dos sonhos, do homem ideal. E aí eu fiz agora há pouco um exercício e eu fui marcar aqui o que é dos 77 que não bateu exatamente, não aconteceu exatamente, ou seja, meu marido não se encaixou naquele momento, assim, de forma perfeita naquilo que eu escrevi. E você não vai acreditar. De 77 pontos que eu marquei que eu queria no homem ideal, no que eu considerava ser um homem bom para mim, apenas 77 não se encaixaram 100% ainda, porque ele não era exatamente 100% daquilo ainda. Então, o que você acha de ter uma lista em que aparece uma pessoa que ela está ali em 70 dos 77 pontos que você marcou? Não seria incrível o quanto realmente está alinhado? E aí, lógico, existe um critério ali que depois você vai aprender
como fazer também. No final do vídeo eu vou explicar, que é você entender o que é negociável e aquilo que é inegociável. Então, essa aqui não é uma lista rígida, que não pode mexer nela, mas é uma lista que te dá clareza do que realmente, quando essa pessoa bater na sua porta ali, você fala assim, nossa, essa pessoa tem essas características, isso daqui eu tenho clareza que é algo inegociável para mim. Se a pessoa não encaixar isso aqui, não tem como eu ter um relacionamento com ela, mas essas outras aqui são negociáveis. Então, esses 7 pontos que a gente não bateu 100% eram ali os negociáveis, que a pessoa poderia ter uma variação e por isso não bateu. Então, eu praticamente aqui listei essa lista toda aqui, dei check em tudo ali que eu tinha marcado, se a gente considerar que o que não bateu eram até coisas negociáveis, tá? Então, essa lista, o que me chamou muito a atenção, eu queria compartilhar dessa lista, no final eu marquei assim, como eu quero que seja a nossa relação, né? Então, de novo, eu coloquei ali detalhes, eu não coloquei uma coisa genérica. E aí teve aqui 3 pontos que me chamaram muita atenção, que eu escrevi bem assim, ó, que os dois se apoiem em projetos em comum e nos individuais. E eu percebo isso muito acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui gravando este vídeo, essa aula, o marido está ali na sala fazendo uma outra parte do projeto aqui, do que eu estou fazendo, né? Ele estava vendo capas, títulos ali para mim, enquanto eu estava aqui gravando. Então, a gente percebe que a gente se ajuda nesse sentido. Existe realmente isso aqui nos projetos, cada um apoiando o outro. E 2 pontos me chamaram muita atenção, que isso aqui é muito curioso, porque eu escuto as pessoas falando assim pra gente. Que possamos ter momentos juntos de fé com Deus. Hoje nós 2 rezamos. Para mim, um dos valores importantes que eu tinha ali era que fosse uma pessoa católica para poder ir na missa comigo e que a gente tivesse esse momento de fé junto. Hoje a gente reza o terço junto, a gente vai no parque, reza, a gente tem vários momentos de oração. Então, mais um ponto que bateu. E esses 2 aqui, acontece muito. Que as pessoas admirem a nossa relação e achem linda. E que seja um relacionamento inspirador e modelo para outros casais. O que eu escutei desde que nós começamos a namorar, nós nos casamos ali, é o quanto a gente era modelo para algumas pessoas. O quanto as pessoas se inspiravam. Então, para você ver que escrever que seja um relacionamento assim, tal, que as pessoas vão pensar assim de nós 2, é colocar de forma específica isso no relacionamento, né? E aí, eu queria então trazer aqui algo incrível, como eu prometi lá no início do vídeo, que eu consegui aplicando essa questão de ter clareza. No início de 2022, eu estava no curso da Elaine Ourives, não sei se você já ouviu falar dela. E ela tinha pedido para que cada um dos alunos ali fizesse um desenho, desenhar mesmo, pegar o lápis de cor ali e desenhar aquilo que você queria, né, para o seu sonho ali, né? E que é uma forma, desenhar é uma forma de você ter clareza, né? Algumas pessoas pegam ali umas fotos e colocam no seu mural, o sonho é famoso, mas o desenhar a foto é mais poderoso ainda. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma foto, eu vou colocar aqui daqui a pouco para você ver, mas eu tinha uma foto, assim, de um casal, que a moça estava de vermelho, ele de branco, um de frente com o outro, e era uma foto que representava o quê? Um noivado. Você via uma aliança, né, um anelzinho, assim, de noivado na mão dela. E então aquela foto representava o quê? O noivado, porque eu assistia filmes de comédia romântica, onde a moça, o cara ajoelhava e colocava ali o anel, né, o anel solitário ali no dedo. Então eu tinha essa foto. E aí eu decidi reproduzir aquela foto do meu jeito, você vai ver aqui o resultado. E eu desenhei aquela foto. E aí aconteceu que eu marquei a Elaine ali, né, o grupo ali do curso que eu tinha feito, e marquei ela no Stories ali em janeiro de 2022. Aí passaram alguns meses e eu conheci meu marido em agosto
do mesmo ano, de 2022. Ou seja, 4 meses depois de ter feito a lista do homem ideal ali, de colocar nos 77 pontos, eu conheci ele exatamente 4 meses depois. E em abril de 2024, ele me pediu em casamento. Aí ele colocou o anel solitário, que é esse aqui que eu estou usando na minha mão. E aí o que aconteceu? À noite, nós fomos sair ali para celebrar, né, o noivado. Eu escolhi uma roupa, ele escolheu ali o terno dele. E como eu gosto de tirar fotos de tudo, nós paramos ali na porta e falei, vamos fazer uma foto aqui? E aí ele ficou numa posição assim, meio de costa, eu de frente com ele, e eu falei assim, vou fazer uma foto mostrando o anel. E beleza, registramos aquela foto, passaram-se alguns meses, eu estava mexendo numa caixa minha de memórias, de coisas que eu guardo ali, cartinhas. Eis que eu encontro esse desenho. E quando eu encontrei esse desenho, eu falei assim, essa foto é familiar, parece que nós temos uma foto parecida com essas duas roupas. E aí eu fui procurar nos meus arquivos, e aí a foto era essa aqui que você está vendo na tela. Então, perceba como você vê na primeira foto o desenho original da minha Mural do Sonho, depois o desenho, e aí a realização, aquilo que aconteceu de fato, ou seja, você percebe que eu tinha trocado a roupa do desenho, porque o papel já era branco, eu falei, eu não vou pintar de branco a roupa dele, eu optei de pintar de azul. Meu marido foi lá, colocou o terno azul, sendo que ele tinha um cinza, um preto, e ele colocou o azul naquela noite. Eu coloquei um vestido vermelho e um casaco vermelho, remetendo a roupa da moça. Percebe como é realmente igualzinho? Então, isso aconteceu. Então, para você ver o quanto é poderoso realmente a gente realmente visualizar ali aquilo que a gente quer. Então, se você gostou dessas dicas, aí já aplique na sua vida, faça esses pequenos exercícios. E se você quer saber como receber, ter acesso a essa famosa lista do homem ideal, para você aprender a construir, ter um mapa aí do homem realmente bom aí que você deseja para 2026, se você quer entender como é que a gente classifica aí o que é negociável, o que é inegociável, como realmente ampliar as possibilidades para você atrair esse homem que você tanto deseja, fazer afirmações positivas e ainda aprender uma técnica avançada que vai potencializar muito mais os seus resultados, eu deixei aqui um link logo abaixo para que você possa conhecer a minha Masterclass, o código secreto para atrair o homem dos seus sonhos, que é onde eu realmente aprofundo e conto coisas ali, os meus segredos de tudo que eu apliquei realmente ali em 2022, para que hoje eu pudesse estar aqui, um ano casada, podendo compartilhar isso com você. Então, clique no link, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que 2026 seja um excelente ano aí na sua vida. Até o próximo vídeo.